Eu comecei aqui no escritório na semana passada e já tem meu primeiro cliente. Ele vai construir uma filial para expandir a empresa dele e quer fazer tudo certinho com todos os estudos de solo necessários. Conhecer as fases do solo e as relações entre elas a partir dos parâmetros de peso e volume é fundamental para um projeto de engenharia. Afinal, o comportamento do solo depende da quantidade relativa das fases que o compõem. A princípio, podemos imaginar que o solo é composto apenas por materiais sólidos. Mas se analisarmos um torrão além da fase sólida, podemos encontrar ainda uma fase líquida e até mesmo uma gasosa. Essas fases podem ser expressas em índices de porosidade e vazios, teor de umidade, saturação e densidade dos grãos, além de massas e pesos específicos. São esses índices que possibilitam prever o comportamento do solo em uma obra, seja em sua aplicação como material de construção, em sua função de suporte em fundações, taludes de cortes e aterros, ou compondo o próprio corpo das estruturas de engenharia como nas barragens. Além das propriedades de suas fases, o solo pode ser classificado com base nas suas propriedades geotécnicas. Como meu cliente vai construir na região sudeste, que é uma área tropical, já sei que eu preciso considerar a ocorrência de solos classificados como lateríticos. As classificações geotécnicas apontam os comportamentos físico e mecânico do solo como compressibilidade, plasticidade e a existência de matéria orgânica. O estudo geotécnico indica os materiais que compõem o local, os parâmetros físicos desses materiais e as técnicas mais adequadas para a intervenção no terreno. Por esse motivo, esse estudo deve ser feito antes do início da construção. Ele também é importante para que o projetista conheça os volumes necessários para remoção ou escavação e a necessidade de mecanismos de estabilização dos maciços. E, se for preciso, ele ainda indica o melhor local para o posicionamento das estruturas da obra. À medida que o estudo avança, as investigações do solo ficam mais detalhadas e são feitas a partir de amostras de materiais extraídos de poços, trincheiras e testemunhos de sondagens para testes preliminares. Ainda antes do início da obra, é essencial definir as principais características geotécnicas da área para orientar o projeto segundo as aptidões naturais do local. Esses cuidados possibilitam a execução de um empreendimento econômico, seguro e harmônico com a natureza do terreno. A temática sobre investigação de solos é extensa e as possibilidades nesse terreno são muitas. Por isso, continue estudando e se aprofundando nesse tema. Já eu vou correr aqui para apresentar uma excelente análise do terreno ao meu cliente. Bons estudos e até mais!
Eu comecei aqui no escritório na semana passada e já tem meu primeiro cliente. Ele vai construir uma filial para expandir a empresa dele e quer fazer tudo certinho com todos os estudos de solo necessários. Conhecer as fases do solo e as relações entre elas a partir dos parâmetros de peso e volume é fundamental para um projeto de engenharia. Afinal, o comportamento do solo depende da quantidade relativa das fases que o compõem. A princípio, podemos imaginar que o solo é composto apenas por materiais sólidos. Mas se analisarmos um torrão além da fase sólida, podemos encontrar ainda uma fase líquida e até mesmo uma gasosa. Essas fases podem ser expressas em índices de porosidade e vazios, teor de umidade, saturação e densidade dos grãos, além de massas e pesos específicos. São esses índices que possibilitam prever o comportamento do solo em uma obra, seja em sua aplicação como material de construção, em sua função de suporte em fundações, taludes de cortes e aterros, ou compondo o próprio corpo das estruturas de engenharia como nas barragens. Além das propriedades de suas fases, o solo pode ser classificado com base nas suas propriedades geotécnicas. Como meu cliente vai construir na região sudeste, que é uma área tropical, já sei que eu preciso considerar a ocorrência de solos classificados como lateríticos. As classificações geotécnicas apontam os comportamentos físico e mecânico do solo como compressibilidade, plasticidade e a existência de matéria orgânica. O estudo geotécnico indica os materiais que compõem o local, os parâmetros físicos desses materiais e as técnicas mais adequadas para a intervenção no terreno. Por esse motivo, esse estudo deve ser feito antes do início da construção. Ele também é importante para que o projetista conheça os volumes necessários para remoção ou escavação e a necessidade de mecanismos de estabilização dos maciços. E, se for preciso, ele ainda indica o melhor local para o posicionamento das estruturas da obra. À medida que o estudo avança, as investigações do solo ficam mais detalhadas e são feitas a partir de amostras de materiais extraídos de poços, trincheiras e testemunhos de sondagens para testes preliminares. Ainda antes do início da obra, é essencial definir as principais características geotécnicas da área para orientar o projeto segundo as aptidões naturais do local. Esses cuidados possibilitam a execução de um empreendimento econômico, seguro e harmônico com a natureza do terreno. A temática sobre investigação de solos é extensa e as possibilidades nesse terreno são muitas. Por isso, continue estudando e se aprofundando nesse tema. Já eu vou correr aqui para apresentar uma excelente análise do terreno ao meu cliente. Bons estudos e até mais!